Se eu quiser, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Assim afirmou André Luiz em Sinal Verde, por Francisco Cândido Xavier. Eu sou Sebastião Camargo, esse é o Murilo Altafini. Começa agora mais um programa O Despertar da Consciência, o ensino universal dos espíritos. Mais uma vez, a arte e a espiritualidade. Paz profunda a todos, gratidão eterna pela vossa audiência, pelo vosso carinho, por vossas vibrações. Seja bem-vindo mais uma vez, Murilo. Uma alegria imensa tê-lo aqui para alegrar o nosso programa e também agraciar o nosso telespectador. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. É um prazer estar com o pessoal do Despertar. E essa frase que você começou me faz pensar como é importante a gente se conhecer para saber o que quer, para saber o que vai pensar, para saber o que vai realizar lá no final de tudo, né? E como cantor, como compositor, eu indico que a gente tenha um autoconhecimento para poder criar. E vejo que isso tem a ver com um livro, tem a ver com criar a nossa própria vida de todas as formas, né? Se a gente não conhecer o que a gente quer, para onde a gente vai, né? Com certeza. E cada música é um filho, uma filha. Você às vezes fica grávido, deseja antes, engravida, gesta, às vezes vai um longo tempo até dar à luz a mais uma pérola, a mais uma composição, a mais um poema, porque você também é um poeta. E como é esse processo de criação para você? Porque numa das obras de Emmanuel, parece que é Pensador em Novos Tempos, mais ou menos assim, ele fala que o sentimento, creio eu, quando superior, ele inspira. O pensamento ordena, a palavra dá movimento e a atitude concretiza. Como que é esse processo criativo em você? Quem te inspira esse sentimento que vem de dentro, a hora que vem de fora, como que é esse processo para ti? Eu acho que é bem isso. Eu pergunto, de onde vem a música? De onde vem a criação de modo geral? E não vem dos instrumentos musicais. Tanto que o nome já diz, instrumentos, né? Vem exatamente de um sentimento. De algo que transborda. Algo que começa realmente a gestar e a nascer, chega uma hora que não cabe mais. Eu uso essas palavras poéticas para dizer isso, né? Chega uma hora que já não cabe mais na gente e a gente tem que abrir as nossas veias, vamos dizer assim, e expor. E colocar para fora, né? Até por vários motivos. Um deles, quando a gente faz isso, a gente se entende melhor. E por outro lado, a gente pode compartilhar isso com outras pessoas, né? Então, o sentimento é de onde começa tudo. Às vezes o processo ele pode ser racional, mais matemático. Mas se não vier o sentimento para trazer uma verdade, enriquecer, aí fica pobre, fica raso, fica pouco, conecta pouco com as pessoas, né? Então mesmo quando eu faço mais matematicamente, eu tenho que trazer algum sentimento para emocionar. E aí pode vir de dentro, de as experiências que eu já tenho, ou eu tentar me colocar no lugar do outro quando eu não tenho aquela experiência. Ou eu vou conversar com alguém, ou eu vou ler sobre o assunto para ganhar essa riqueza que eu não tenho dentro de mim, né? Com certeza. Então vamos fazer uma outra análise diferenciada agora. Quando você começa do racional para o intuitivo, então é você, Murilo, que está criando. E quando começa do intuitivo para o racional, é a tua consciência que o está intuindo e, contanto, entregando alguma coisa, uma pauta quase pronta, como se fosse para um ensaio. O que é mais prazeroso? Quando você começa do intelecto, buscando esse sentimento que aprova, que fecunda isso que você constrói,
ou quando vem quase pronto, como você falou, quando já está entornando a medida que você precisa dar vazão? Eu nunca pensei no que era mais prazeroso. Eu já pensei no que era mais fácil. Eu acho mais fácil quando vem quase pronto, vem essa coisa da intuição. Quando é mais racional, eu sinto que é mais trabalhoso. Então talvez seja menos prazeroso por isso. Porque é, vamos dizer que é aquela experiência que já vem. O outro ele ainda tem a insegurança de não saber se está acertando. Então eu acho que por isso gera um pouco de dúvida e de medo, né? Veja a beleza de tudo isso. Quando, na prática, você é fiel a essas inspirações ou inspirações que você recebe de amigos e parceiros espirituais, e intuições do que você já construiu através dos milênios. Então, quando nós usamos de fidelidade na ação, a gente constrói a pauta de futuras músicas nas atitudes diárias. Até porque as nossas músicas, as vossas, todos que compõem, todos que cantam, elas falam um tanto de nossa vida, um tanto do meio em que nós nos encontramos, até do planeta em que vivemos, até do cosmos, por que não? Então eu percebo que muitas das vezes que você pensa que a intuição está vindo pronta, foi uma construção de muitas tentativas e erros, e a sua consciência soube somar esses pedacinhos e agora te entrega algo que aparentemente você nem pensava, que cada pensamento que foi refletido, cada leitura, cada situação que houve que você soube ponderar, e aquilo foi juntando-se e foi compondo um enredo. E agora ela te entrega quase pronta só para você dar o toque final. Eu concordo plenamente, acho que você resumiu bem. Eu oriento que qualquer pessoa que vá criar uma música, quer começar a criar um poema, qualquer coisa assim, que leia sobre tudo, que aumente o seu vocabulário, que entenda o significado das palavras, que amplie tudo isso e que leia sobre assuntos variados, mesmo que não tenha a ver com o assunto de música. Porque, de alguma forma, isso vai somando mesmo. E eu acho que a palavra compor, ela resume isso também, porque ela vai pegando partes de vários lugares para compor uma coisa que tem um corpo, com vários membros. Então é bem isso mesmo. Eu percebo que tem músicas que já estavam dentro de mim há muito tempo, que estavam sendo realmente construídas de uma forma não consciente ou acordado, vamos dizer assim, né? Mas que na hora que eu vou pôr no papel, é só como desaguar, é só fluir, né? Eu tentar só transparecer a luz, não ser um objeto que impeça a luz de transparecer, né? E o mais incrível é que você pode perceber que nessas que aparentemente vêm prontas, é como se trouxesse novas sementes, como se te fecundasse com novas possibilidades, além de abrir um canal entre você e a sua consciência, e ao mesmo tempo parece que expandindo essas possibilidades. E após este início, nessa fecundação numa música que vem quase pronta, abrindo incontáveis possibilidades para que haja também a construção, o seu esforço bem direcionado como alma em atividade, para que crie a ambiência, como se fosse um canteiro fértil, para que essas intuições como sementes de possibilidade possa vir para o seu racional e você também trabalhar o seu intelecto, o teu emotivo, e interagindo com o entorno, porque às vezes a música sai de um diálogo entre nós, pode sair na assistência a uma criatura que está sofrendo, pode ser da alegria que alguém te trouxe naquela visita, pode ser da leitura, como você disse, pode ser até, às vezes, no afinar o instrumento, né? No som ali das cordas já surgir alguma coisa. Sim. Tudo isso você percebe a cada dia com maior clareza como está o seu universo criativo. Eu uso todos esses recursos aí, principalmente quando a gente tem momentos que toda pessoa que trabalha com
com criação, ela em algum momento da vida passa por bloqueio criativo. E isso eu vejo que tem vários motivos, até quero ver a sua opinião. E aí eu uso todos esses recursos. Quando a gente quer fazer muito uma coisa e coloca muita expectativa sobre aquilo e quer o resultado muito rápido, ou quer controlar o resultado, né, não quer deixar fluir o resultado, parece que bloqueia. E quando a gente entende na realidade que o nosso papel é juntar as peças do quebra-cabeça, eu sinto que desbloqueia um pouco mais. Então, quando eu vou conversar com alguém, você me dá uma peça para eu juntar. Aí eu vou fazer uma caminhada, junto outra peça. Faço uma reflexão, junto outra peça. Até eu chegar uma hora que eu tenho uma obra. Mas quando eu quero juntar essas peças à força, ou crio uma expectativa de qual vai ser o resultado, bloqueia. Eu queria ver essa questão do bloqueio. Porque quando a gente cria uma expectativa, você só deixa um canal aberto. Você não percebe as demais possibilidades. Quando você se coloca à disposição, entrando com o que você possui, no dizer das máximas de Jesus, apresenta o que vocês têm. Não, temos alguns pães e alguns peixes. Então ele multiplicou as possibilidades. Creio que se eles quisessem ofertar sem apresentar o que tinham, atendendo uma vaidade pessoal, ficariam só com aqueles alguns peixes e pães, e não a multiplicidade que houve na sequência após o contato com esse Cristo. Por isso que quando nós entramos com aquilo que temos, sem criar expectativa que tenha que ser daquele jeito, conforme eu faço ultimamente nas palestras, e até aconteceu no próprio livro que estamos elaborando. Então, um estado de minha consciência começou a escrever o livro. Só que houve uma expansão da consciência, alguém mais habilitado parece que assumiu o comando, acho que fruto de várias vivências que se somaram, e nós tivemos que repaginar o livro inteiro até agora. Então, e às vezes reescrevendo várias partes, né, para ampliando possibilidades, e agora com um olhar mais aguçado. Mas se eu tivesse vaidosamente fechado a questão, não teria acontecido nada disso. Bloqueado. Então, esses aparentes bloqueios, às vezes você quer compor música só com tal conteúdo. E às vezes o leque é muito grande, e quando você é mais flexível a novas ideias, a novas possibilidades, então você abre um campo maior, tanto de conexão com a sua essência, como com outros instrutores espirituais que querem, através de ti, transmitir uma mensagem ao mundo. E ora, até com a aparência de uma música do cotidiano, às vezes com certas palavras até que como se fosse uma música de sofrência, mas ela tem algumas palavras dentro da melodia, o poder de pensar aquele sentimento, e as demais palavras, eu tenho visto isso nas suas músicas, colocam o bálsamo, o esclarecimento, o conforto e novas direções. Eu tenho percebido isso em cada uma de suas letras. Isso é legal, eu tenho pensado nisso também. Às vezes a gente, como você mesmo disse, baixar uma oitava, né? E se tornar acessível, para que essa pincelada e a pessoa ter um link de conexão, e a partir desse link de conexão eu ganhei ela, eu pesquei ela, agora eu levo ela para outro lugar, para onde eu queria. Então eu acho isso muito interessante. É uma forma da gente ser acessível, né? Se a gente tem que falar da verdade do que as pessoas vivem. Se a gente não falar do que as pessoas vivem, a gente não se torna, não conecta. Então a gente precisa às vezes trazer uma coisa, um prato mais sofisticado para ela melhorar o paladar, mas tem hora que tem que ter aquele prato simples, que é o que ela consegue naquele momento, senão a gente não consegue trazer as pessoas para perto da gente, né? Eu comecei a prestar atenção nisso, porque eu tenho uma admiração por muitos intérpretes, mas foi com a Sarah Brightman, naquele show que ela fez ao vivo em Las Vegas,
que eu comprei o DVD e percebi que ela começou uma música bem sensual e foi aprofundando até chegar ao mais alto nível que a pessoa podia alcançar naquele show. Então ela, como se mergulhasse, como Paulo de Tarso até fazia, ele se misturava com o povão e depois ia plantando as possibilidades e ia saindo, né, devagarzinho para outros cenários. E eu percebo isso com muita sutileza, delicadeza, muito cuidado e com muita ternura, carinho e compaixão em cada frase, porque cada frase é um ser que você usa como se fosse um bisturi. Ora vai mergulhar na intimidade do ser depressivo, abre uma janelinha e depois você começa a jogar outras possibilidades para que haja um desabrochar de algo enclausulado, e agora a luz vai saindo por essa pequena fresta com aquela pequena pinça que você usou naquela frase. Sim. Eu acho que esse é o papel do escritor ou do artista de modo geral. Ele tem que conseguir levar as pessoas para algum lugar que elas não enxergam. Porque aquilo que a gente não enxerga não existe pra gente, né? Exato. Então, a gente que às vezes consegue sintetizar uma informação que é totalmente subjetiva e abstrata, né? Tem que tentar trazer ela para um concreto. Quando você, nas suas palestras, pega uma ideia complexa e traz um exemplo na alimentação. É totalmente uma coisa prática. E a gente tem que levar as pessoas a enxergar além daquilo que está só concreto, né? Então a gente sintetiza uma coisa abstrata, né? Para aumentar esse leque das pessoas, né? Que a gente às vezes se especializa em fazer isso, em pegar aquilo que a gente observa e pegar na mão da pessoa e mostrar, olha, também existe isso aqui. Existem essas outras possibilidades de enxergar esse assunto, de enxergar esse ponto da vida, de enxergar a vida. Não existe só essa, né? Eu acho que essa é a função. Agora vamos admitir algumas possibilidades aqui. Basicamente, o nosso corpo é água. E essa infinidade de células, quando você começa a pensar, todas ficam sabendo simultaneamente de tudo que você está pensando, que você está sentindo, que você está elaborando, e todas se esforçam para dar o energismo que você precisa para concretizar através da verbalização aquilo que você pretende passar para o grande público. E ao mesmo tempo imaginando que você é uma célula num corpo gigante, como no caso o planeta como um corpo vivo, e cada célula tem o poder de comunicar-se simultaneamente com todas as demais. Você já parou para pensar o tamanho ou a grandiosidade do seu trabalho? Pelo menos, não vamos ir além, só para o nosso planeta, que está passando pelo processo de transição, e que se você tocar o menor ser, vai refletir no conjunto, e às vezes dá um boom assim para um salto quântico, de repente, para esse processo que nós estamos vendo aí de tantas desistências da vida, tantos processos depressivos, tantos cânceres criados personalizadamente, conforme nós temos um caso de um musicista que, ao ficar sabendo que estava com câncer, ele tentou brigar com o câncer. Então ele era um violoncelista, e assim que ele começou a brigar, aí a coisa ficou pior, foi começando a morrer mais rápido. E aí ele parou e começou a amar as células cancerígenas e a agradecer a transformação que elas estavam trazendo. E assim que ele começou a fazer isso, elas desapareceram e ele sarou. E dentro desse processo terapêutico, sabendo o potencial terapêutico de uma boa música, como se você estivesse terapeuteando o próprio planeta que está bem enfermo, com esse vírus da corrupção, dos desmandos, da prepotência, do individualismo e etc. Você já percebeu a grandiosidade? Porque o que você faz em você, porque eu tenho observado o seu crescimento, porque eu me auto-observo
e ao mesmo tempo a gente vai olhando em torno para ver alguns exemplos, para a gente pegar carona de repente e seguindo mais rapidamente. Você sente em si o próprio retorno desse, porque é um fluir, né? Porque sai de você, atinge um contexto e te traz o respaldo, que te dá um prazer, traz novos estímulos, te encoraja, ou dependendo do que vai e volta, às vezes até dá um impacto e você fica entristecido, desanima e às vezes se sente desmotivado. Como que você está percebendo esse ir e vir da sua obra, né, desse processo de auxílio a si, de autoauxílio e ao mesmo tempo de auxílio à nossa humanidade? Eu percebo essas duas mãos, esses dois lados, esses momentos em que aquilo me retroalimenta e outros momentos em que eu desestimulo também. Até percebo que essa é uma onda, como você estava falando, né? Uma própria onda do planeta. E acho que a gente, por ser sensível a analisar demais, no meu caso, analisar demais o mundo, analisar demais, refletir demais sobre tudo, né? Questionar demais sobre tudo, às vezes eu me canso. Aí me esgota. Eu tenho que parar por um instante, de analisar tanto, de refletir tanto e pensar em outras coisas, para tentar não me misturar, senão eu não consigo trazer alguma coisa de interessante, né? E tudo que você falou, várias coisas para eu comentar. Uma delas é, por perceber muitas vezes o tamanho dessa responsabilidade e do bem que a gente é capaz de fazer ao atingir as pessoas, tanto fisicamente quanto energeticamente, sem que elas percebam. Às vezes também acontece, já vi isso acontecer com outras pessoas também, o medo de dar certo. Não é só o medo de errar, o medo de fracassar nas tentativas, né? Isso eu vejo na pessoa que está na faculdade, a pessoa que está tentando a vida, vejo em muitos jovens isso, uma autossabotagem. Às vezes por insegurança, fala, se der certo vai ser tão bom que às vezes eu vou ter que mudar a minha vida. Como a gente lida com esse medo de dar certo, de estar indo bem? O próprio Kardec, num dado momento, num trocadilho que parece imperceptível, dentro da obra O Livro dos Espíritos, da questão 909 a 911, que na 909 ele questiona: o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Porque ele percebe que essas más inclinações era que boicotavam as situações. Então a resposta foi categórica, sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E na questão 911 ele volta à baila como se quisesse arranjar uma saída e falando, uma paixão sendo forte o suficiente ou tão forte, existiria paixões que seriam tão fortes que a vontade não teria força para, só se o espírito se comprazer com ela. Mas se ele quiser, sempre há possibilidades. Então, quando você percebe o tamanho da responsabilidade, se esse despertar acontecer, e por ignorância de si próprio e dos benefícios que é essa responsabilidade, porque eu comecei a mensurar isso quando eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever é a lei da vida. Ele existe desde os menores movimentos até as mais elevadas ações. E ele representa na prática, ou reflete na prática, todas as virtudes. Então, quando você percebe que está desabrochando alguma coisa que a gente ignora a grandiosidade disso, há esse auto-boicote. E é fácil de entender, porque eu estou criando no meu consciente, usando a minha inteligência, meu poder imaginativo, tendo acesso às minhas memórias, comunicando com a minha superconsciência, se for enobrecedor, mas ao mesmo tempo tem um inconsciente que seria os sabotadores.
Então, a incerteza, o que será de nós se esse cabra despertar? Então, eu vejo neles, e Ramatiz fala isso com maestria na obra Jesus e a Jerusalém Renovada. Nós tivemos a honra de prefaciar a obra em seu relançamento. Então, quando você não orienta esse universo, é que há o auto-boicote. Agora, se esse crescer, se esse iluminar, se esse despertar de consciência inclui essas sombras, aí elas próprias te encorajam, te dão todo o sustentáculo, como você já leu em algumas obras, quando alguém chega nas periferias do umbral, quando a lei divina já permitiu que o fulano que está aprisionado lá vai ser solto, as próprias entidades que até então o escravizavam, levam em segurança aos trabalhadores do Cristo, entrega o fulano, traz até a periferia em segurança e não deixa ninguém tocar. Então esses sentimentos que estão em nosso inconsciente, até certo ponto em nosso subconsciente, porque eu estou mudando o meu comportamento. E o subconsciente também teme. O que será de nós? Esse moço vai deixar de comer carne. E nós só sabemos metabolizar carne. Daqui a pouco ele está comendo menos vegetais. Nós vamos... e eles ficam inseguros. Vamos morrer, né? É quando você acolhe e fala, não vai haver nada de drástico. No caso de deixarmos de comer carne, como foi o seu caso, e é o nosso também, que estamos saindo para outras frequências, eles só vão ter mais trabalho, porque nós vamos ter que fabricar a proteína animal a partir de vegetais, como os animais o fazem, mas de forma consciente. E com esse autorrespeito e o respeito à vida em todas as suas expressões, como nós estamos querendo, então isso vai ficando mais prazeroso e mais encorajador. Mas é preciso ter essa consciência de avisar esse pessoal dentro de nós, nesse processo de expansão e iluminação consciencial, que eles estão incluídos. Na prática é conversar com as nossas sombras. Conversar com elas, como Joana de Anjos nos ensina, terna e amorosamente, convidando-as a mudar o curso. Então, antes de ociosidade, agora para a ação. De ignorância para o conhecimento e assim sucessivamente. Mostrar que nenhuma das ovelhas que o Pai nos confiou se perderão. Agora, se o convite for feito e elas não aceitarem, quem comigo não se ajunta vai espalhar também. Mas primeiro, esse convite amoroso, essa oferta harmoniosa, esta orientação repetida, porque a gente vai repetir várias e várias vezes. E quando a gente faz isso, não há sofrimento, não há dores, não há desespero, não há insegurança, porque eu estou convidando, usando o consciente, com o respaldo do meu superconsciente, ressignificando o sub, que é o meu comportamento atual, e ao mesmo tempo pacificando o inconsciente, que seria onde estaria os boicotes mais ferrenhos, porque às vezes a gente não sabe de onde vêm forças tão ferrenhas. Ferrenhas, fala, mas onde estava isso? Que poderia nos ajudar proposto, né? Exato. Se você souber canalizar o energia, porque se vem com aquela certa violência, se canalizado direitinho, dá para fazer um bom trabalho. Tem umas perguntas aqui. Então vamos. O Tiago Caetano. Murilo, em algum momento ao escrever ou reproduzir uma música, ficou em algum tipo de estado alterado de consciência, transe, ampliando as comunicações, como no processo de mediunidade interna? Em algum momento ao reproduzir, Tiago. Não é comum eu entrar em algum tipo de transe, algum estado claramente alterado de consciência, não. Mas algumas vezes eu entro num clima muito, muito, muito bom ao reproduzir uma música, ao estar cantando, ao estar me apresentando. É um clima, não sei se eu posso dizer que é realmente um estado alterado. Eu não perco a consciência, eu me sinto leve, flutuando, às vezes depende muito de qual é do conjunto, às vezes depende do público, depende do lugar, depende do meu momento. Eu sinto formigar, eu me sinto fora de mim nesse estado. Compondo
Não, já aconteceu algumas vezes, mas muito raro, muito raro. Porque as suas músicas longamente gestadas, mas já estão avisando, por isso que eu fiz todo aquele enredo, aquele preparo, que já estão avisando que elas vão vir muito rápido e com mais ou menos o que o Tiago está falando. Você vai se sentir meio em estado alterado de consciência, interagindo com as próprias letras, que são seres vivos, com cada nota, que são seres vivos, com cada vibração dentro das notas, que são outros tantos seres. Aí você vai perceber a infinidade de seres que compõem uma simples, se é que podemos dizer simples, melodia. Sim. E a interação deles contigo primeiro, porque se está em você, eles vão vir da sua consciência para a tua mente, vai fluir pelo seu perispírito, chegar no seu universo biológico e se espraiar pelo contexto. Mas nesse viajar da consciência à mente, já pode fazer conexões incontáveis com outros seres da mesma frequência. E quando somatiza na mente, você já é a soma de um número incontável. Você vai expressar, conforme Emmanuel fala, milhares e milhares de seres, e milhares de seres vão te expressar, porque a partir de você dar o tom, verbalizar, o resto vai ser com eles, levar a mensagem por incontáveis frequências. Sim. Luiz, não é uma pergunta, parece, mas Joana de Ângeles disse que para a compreensão de qualquer coisa é preciso que o expositor desça um pouco na complexidade do assunto, porém o aluno sempre tem que subir um pouco para o entendimento do conteúdo. O professor desce um pouco e o aluno também tem que se esforçar para subir um pouco. Exato. Eu lembro, a nossa irmã é com o nome? É o Luiz Gonçalves. Luiz Gonçalves. Joana de Ângeles, Luiz, ela desce muito pouquinho. Ela nos incentiva a subir quase a totalidade. Ela costuma descer uns 5% e fala, se eu falar gíria, vocês não vão esforçar. Mas normalmente é isso, o professor se esforça um pouco. Eu vejo isso quando o Martins Peralvas escreveu a obra Estudando a Mediunidade. Ele fala que às vezes o espírito está em 3.000, vamos por vibrações, nós estamos em 1.000. A gente eleva 1.000, vai para 2, ele baixa de 3, vem para 2, a gente se encontra aqui e faz um bom trabalho. Jesus falando com Nicodemos também, né? Ele até tenta explicar, mas chega um ponto que Nicodemos não acompanha. Ele diz, mas você não entende o básico, você quer avançar para o nível superior, né? Pois é, baixar mais ali para Jesus não tinha como, porque ele baixou, o que deu ainda não foi possível, né? Por isso que a gente precisa fazer uma ginástica também de nossa parte, né, para facilitar o trabalho desses luminares para conosco. O Luiz também perguntou aqui, como falar de coisas complexas com simplicidade sem alterar o conteúdo do assunto? Essa era uma preocupação que eu tinha muito com a minha música, porque desde quando eu comecei a estudar música, quem estuda música avança muito na complexidade musical. E aí, vamos dizer assim, fiquei com a cabeça cheia. Falei, e agora? Isso aqui tudo vai servir para quê? Tudo isso daqui eu não consigo jogar na mão de uma pessoa e ela entender. Aí eu falava, mas se eu simplificar, eu vou perder o que eu aprendi. Para que eu vou aprender tanto se eu vou entregar tão pouco, né? Eu tive essa dúvida. E eu estou vendo que dá para ter um equilíbrio. Agora que eu estou buscando esse equilíbrio, dá para simplificar. Eu até acho que a simplificação é o mais alto grau de sofisticação. Hoje eu já vejo o contrário. Porque quando a gente vê os grandes pensadores da humanidade, eles têm que simplificar muito coisas complexas, né? E não perdem nada. O próprio Jesus, para explicar as coisas, ele tinha poucas palavras para explicar muita coisa, né? Tanto que faz 2000 anos que a gente fala sobre as coisas que ele disse, né? Então acho que a gente não perde nada, Luiz. Eu creio que o segredo, já que nós começamos a falar desde o início do sentir, a capacidade criativa de dentro para fora, vai estar no sentimento, porque isso é Emmanuel também, além do que Jesus já falara. Ele fala que não depende tanto do que você está pensando, mas sim do que você está sentindo. Que às vezes no seu intelectivo
parece que você simplificou demais. Mas quando você coloca os sentimentos do real valor da mensagem, embora as palavras sejam simples, mas a pessoa vai entendê-las com os sentimentos. Então ela vai entender muito além da sua verbalização. Ela vai simplesmente, a pessoa que estiver atenta vai falar, eu entendi o que ele quis dizer quando falou quase gíria, mas não perdeu. Agora a pessoa que não trabalhou esses sentimentos, porque isso é uma tese do espírito Rossini quando fala da música. Então se você esforça, vamos imaginar antes de você o compositor lá, como Chopin e vários outros que se esforçaram para trazer a música em alto nível. E o maestro vai estudar a sua obra para poder levá-la a efeito. E já, por falta de habilidade e valores, já não entende a obra em sua completude. E até o maestro, às vezes, não conseguiu trazê-la conforme deveria por faltar-lhe valores. E agora é a hora dos músicos. Aí você vai ser um desses músicos e, dependendo da sua habilidade e sensibilidade, você pode não alcançar o que o maestro quer transmitir. E na hora que você pega o instrumento que te dera, você vai perceber que o instrumento não condiz com a realidade daquilo que você quer transmitir. E se o ouvinte, a plateia, o ser que está prestando atenção não tem a harmonia dentro de si para perceber a harmonia com que você se esforçou e conseguiu expressar, vai ouvir apenas barulho. Por isso que todo mundo tem que se esforçar um tanto. Por isso que, às vezes, gostaríamos de falar muito mais coisas, como o Miramês assim retrata nas suas obras. Eu gostaria de falar muito mais do que disse até agora, mas me falta amor para mergulhar na complexidade do assunto e até para transmitir, para verbalizar e ser compreendido, porque a linguagem de Miramês, embora a mensagem seja muito profunda, é muito simples a linguagem. E mesmo sendo simples, alguém fala que é muito confuso a obra de Miramês. Sim. Como falam da de Joana. Eu não vejo nada complexo nem em Joana, nem em Miramês, nem em qualquer um dos escritores. Só que eu me desarmo totalmente, como foi aconselhado pelo próprio Kardec. Então, se eu não esvaziar a minha xícara, como que eu vou receber o chá do outro? Então, naquele momento, aconselhado por Kardec, eu deixo de lado todo o meu saber e deixo apenas o meu sentimento ávido de entender tal situação. E conforme as informações vão vindo e encontrando uma ambiência sem ideias pré-concebidas, agora eu posso construir uma nova realidade e depois eu vou comparar com o que eu achava que sabia. Aí se isso aqui está superior, ou eu atualizo isso aqui, ou de repente eu posso até arquivar isso aqui porque serviu para uma época e a partir de agora novas palavras para um novo contexto. Sim. É isso, das participações aqui é isso. Você falando de como todo mundo tem que estar sintonizado, né? É o Pestalozzi, né? Que tem a pedagogia do amor, ele fala muito sobre realmente ensinar com amor, porque o amor carrega esses significados, né? Ele carrega essa profundidade. Então eu gostei muito de saber que é o sentimento que ajuda nessa compreensão das palavras. E as pessoas têm que estar sintonizadas na mesma ideia. Quando eu vou me apresentar num lugar, eu analiso o lugar e vejo qual é o repertório. Vejo quais serão as palavras. Quando é outro ambiente, eu fui uma vez num festival, não sei se é um festival que se chamaria um festival, um encontro de música sertaneja numa manhã. Eu não sou exatamente um músico sertanejo, mas eu tenho algumas músicas que dialogam com essa vertente. Então, chegando lá, eu apresentei quais? Essas. E os sertanejos super tradicionais que estavam lá gostaram do que eu apresentei. Se eu tivesse chego lá e dado de um alimento que não era o que eles estavam esperando naquele lugar, naquele ambiente, eu não teria me adequado.
Eu sei. Eu teria sido taxado de ruim. Não necessariamente eu era ruim, só não estava adequado ao ambiente daquele momento, né? Exato. Vamos lembrar aqui com Hermínio Corrêa de Miranda da obra Nossos Filhos São Espíritos. Existe na natureza um nível primevo, antigo, de comunicação anterior ao da palavra, independente dela. Uma espécie de canal através do qual todos os seres, das plantas aos seres humanos, passando pelos animais ditos racionais, podem se entender-se, independente então dessa. Então a comunicação, portanto, não depende ou não dependeria das palavras, e sim dos sentimentos que estão ou não por trás da expressão vocabular. Por isso que nós estamos vendo hoje os animais, dependendo da música, eles se acalmarem, até os leões, né, e vários outros animais mais ditos ferozes. A sensibilidade de um vegetal, e agora com a experiência do Masaru Emoto no próprio mineral. E se nós nos dispusermos a prestar atenção nisso, nós vamos perceber que as próprias frases são seres vivos e se comunicam conosco. E quando a gente fala de entrelinhas, elas trazem em suas próprias memórias informações que não estão materializadas aqui. E quando ouvimos as próprias músicas, mesmo você estando verbalizando tal frase, e se estivermos atentos com essas instâncias fisiopsíquicas, morais e espirituais o mais harmônicas possível, a gente percebe numa frase que está dizendo tal coisa, muitas outras coisas escondidas nas subdivisões, né, das imanências do que você quer transmitir. Por isso que às vezes você apenas olha e não disse coisa alguma, e a pessoa que está do outro lado compreendeu tudo que você queria dizer. Às vezes o abraço, você não disse palavra alguma, e o abraço foi o suficiente para aquela pessoa ser assistida dentro da sua necessidade. Então, diante de uma plateia, às vezes não atenta e muitas vezes desinteressada pela música, e eu não sei se você já observou antes da palestra, eu corro o olhar, vai passando um a um, como se pedindo permissão, pedindo licença para que eu apresentasse alguma coisa, que eles apreciassem sem ser obrigados a comprar a ideia. E com o músico ou o musicista talvez aconteça a mesma coisa, porque a plateia que você se sente pressionado, você sente uma barreira enorme a transpor, mas como que eu vou romper esse casulo, essa barreira, e às vezes você precisa trabalhar como se fosse um verdadeiro operário que vai, à semelhança dos grandes escultores, com um martelo, aquele cinzel, né, e rompendo aquela crosta para tentar achar. Eu não sei se você observou, dependendo da plateia, eu fico quase que andando em círculo. Eu tento ir por um lado, não dá certo, eu volto, vou por outro, até que acho um pontinho. Se você achar numa pessoa, numa plateia de 500, 1000 ou mais pessoas, se você achar um e fizer a conexão, aí o resto vai. E se for o caso, você fixa naquele e esquece, com todo o respeito dos demais, até você fazer o link. Pelo menos é o mecanismo que eu uso. Porque foi o próprio Cristo que deixou subentendido em mais de uma de suas máximas: se você atingir será o suficiente. Se nós, durante a nossa vida, isso eu vi numa palestra de Divaldo, se dermos um prato de comida, mas fizer com amor e salvar uma vida, você já salvou a sua encarnação. Então, se naquele momento você chamou a atenção de se uma só pessoa
disser a tua música me fez bem, me chamou a atenção, ou até me deixou mais perturbado do que eu estava, alguma coisa ela fez. Então atingiu o intento, seja mostrando que ele precisa rever conceitos, ou está pronto para receber o manancial, ou algo parecido. Então essa linguagem não verbalizada, se assim não fosse, você não magnetizaria a água, porque você está dialogando com a água e não tem linguagem verbalizada. Sim. E a água está aceitando a sua proposta e se deixando modificar para levar uma mensagem, porque agora o que nós fizemos foi gravar as nossas virtudes na água. Isso é o que lemos em Kardec. Então, se eu incorporei as minhas virtudes na água, essas virtudes é que alterou a estrutura da água. Então, agora, se você tomar a água, só que você faz isso com a música. Através das vibrações, você, com o teu magnetismo, você vai fazer um processo semelhante, mas agora magnetizando a água dos corpos que estão te ouvindo. Em primeiro lugar, o ar, depois... exato, até chegar lá. Né? Eu faço parecido quando tem uma plateia complicada. Às vezes eu vou por um lado mais profundo, não dá. Aí eu tento alguma coisa mais cômica, muitas vezes. Certo. Aí às vezes funciona, às vezes nem isso funciona. Depende muito tem às vezes um público muito desatento ou deprimido. Nem pelo lado cômico eles saem do lugar às vezes. Às vezes tem que ficar cavando mesmo até achar. E outra coisa interessante dessa leitura é essa palavra não verbalizada, que é um subtexto, que é as entrelinhas, né, que está no sentimento. Eu comentei com algumas pessoas que já tiveram dificuldade de ter que falar coisas difíceis para alguém, né? De ter que resolver problemas, por exemplo. Eu falo, às vezes você vai dizer as mesmas palavras que outra pessoa diria. Só que se você tiver com a disposição íntima certa, se você tiver configurar certo os seus sentimentos na hora de dizer, vai funcionar. Se você tiver com a disposição íntima errada, com as melhores palavras, não funciona. Porque as pessoas percebem que nós não estamos sendo honestos, não estamos sendo verdadeiros, estamos sendo hipócritas. E aí é que a diferença maior é essa humildade para reconhecer o nosso tamanho e usar de sinceridade. Mas daqui a pouco eu vou te fazer um desafio, porque nós não vamos ter o violão e nós vamos começar uma visualização. Embora o Anderson vai colocar umas imagens, às vezes até com fundo instrumental, mas eu gostaria de, durante a visualização, você entonasse alguma coisa só com a vibração de sua voz, sem verbalização. Então, como se você cantasse sem cantar. E, usando isso, com esses sentimentos que nós estamos falando, você vai comunicar a sua mensagem e, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo a visualização para levar esse conforto, a esperança, essa motivação a esses seres que, às vezes, passam pelo sofrimento sem possibilidade, às vezes, de vislumbrar, pelo menos vislumbrar, né, a possibilidade de sair de uma situação depressiva e várias outras situações de sofrimento, como o câncer e tantas outras enfermidades. Sim. Mas eu quero que você fale agora, se não tiver mais perguntas. Temos algumas perguntas aqui. Então vamos lá. A Misa Pacheco está dizendo: o que não pode faltar ao nosso ser para iniciar esse mergulho na consciência do átomo? Qual a principal dica para mantermos firmes na plenitude da vida? Vou fazer de novo, uma por vez agora. O que não pode faltar no nosso ser para iniciar esse mergulho na consciência do átomo? Bom, eu diria que humildade. Isso não pode faltar mesmo. Acho que a gente já permeou o assunto aqui bastante, falando da humildade, de se esvaziar o seu copo, deixar de lado aquilo que você acha que sabe para conhecer algo novo e depois rever o que sabe, né? E eu acho que para mim humildade é essencial. E às vezes se humildade de tal modo para transformar-se num átomo também. Porque naquele momento, uma fração diminuta de nossa essência consciencial é que vai chegar até ele como Jesus, né, ao personificar-se, chegou até nós com, aparentemente, falando de estatura física, com algo parecido com o que nós somos. E quando mergulhamos no mundo atômico, que é um aglomerado de forças vivas, como André Luiz nos ensina isso na obra No Mundo Maior,
e em outras obras também, e vemos claramente na obra de Pietro Baldi. Então, de acordo com o que nós vamos mentalizando, nós já estamos criando átomos. E quando os criamos, a partir da matéria mental, que é um aglomerado de forças vivas, e com ela criamos desde os infracorpúsculos até a totalidade do próprio átomo, e cada setor que nós vamos criando, nós já vamos interagindo com esses cenários, e quando personificamos, tendo o átomo como um corpo, um veículo de expressão, nós já estamos comunicando, às vezes, com todos os átomos do nosso corpo, e cada um nos verá como se nós fôssemos do tamanho dele. Porque eu me humildei o suficiente para que ele não se sentisse humilhado com essa comunicação, como Jesus fez em relação a nós. Repito mais uma vez. A segunda pergunta dela foi: qual a principal dica para mantermos firmes na plenitude da vida? É muito simples. Quando nós respeitamos, ou pelo menos intencionamos respeitar a vida em todas as suas expressões, e agora já falamos do átomo, desde o átomo ao imensurável, e uma das coisas que dá muito certo, entendendo que tudo é feito de átomos, já que nós falamos deles para alcançar essa plenitude, o aproveitamento total da energia, seja ela qual for, o não desperdício de coisa alguma e o nos esforçar para fazer o máximo com o mínimo. Porque a nossa plenificação se dará através da plenificação da humanidade que carregamos internamente e com a qual relacionamos externamente. Ou seja, ver a obra vendo Deus e relacionando com Ele em todas as expressões. Eu acho isso muito poético. E eu acho que quando diz assim, fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a nós, né? Esse outro a gente pode ampliar não só como seres humanos, né? Com certeza, todos os seres. Se todos não são humanos, um dia serão. Mas todos os seres são vivos. No seu estágio consciencial, eles pensam, sentem, raciocinam, falam, quer dizer, se comunicam no seu tamanho consciencial. Porque se Pietro Baldi mergulhou no mundo mental e foi antes do mundo mental, que ele falou: estou conversando com seres que dão origem e governam a vida. Então, até onde me consta, isso é lá nos infracorpúsculos, um tanto atrás. E eles, conforme está na obra, noures, técnicas e recepções de correntes de pensamentos, quem és tu que ouve? Como se eles parassem, alto lá, quem és tu que ouve? Ouça, nós te dizemos. Então tudo tem voz, tudo sente, tudo entende essa linguagem dos sentimentos. Então, a partir do momento que a gente percebe que tudo é vivo, conforme nós colocamos no livro, que tudo sente, que tudo é regido pela mesma lei, tudo é solidário, então, antes de tomar uma simples água, eu vou me questionar por quê. Como eu vou fazer isto? Eu vou apenas virar a caneca de uma vez? Como eu vou fazer? Porque são seres. E nós sabemos que, no nosso caso, essa água que nós estamos tomando, ela é alcalinizada e ionizada. Ela hidrata 6 vezes mais do que a água normal, porque ela tem um pH de 9 a 10. Então, se ela hidrata 6 vezes mais, eu preciso de 2 litros de água por dia. Então, eu preciso de 1/6. Agora, se eu tomar o 1/6 de um gole só, vai parecer que eu vou estar com sede o resto do dia. Agora, se eu tomar a cada 20 minutos, como o Dr. Dayan recomenda, um golinho, mastigando, mentalizando, interagindo com esses pequenos seres, porque são átomos que se uniram para elaborar as moléculas, e agora eu estou interagindo com eles, e nesse aparente mastigar a água, relacionar com ela, eu costumo falar: joga ela para cá, joga para lá, deixa ela, né, visitar todas as estruturas da nossa boca, mas aqui que faz parte do paladar mais diretamente, e vai mentalizando o que pretende, que mensagem que você quer que ela leve para o restante do organismo. Porque fatalmente ela vai mergulhar na corrente sanguínea,
e vai chegar em todas as células, se não dentro, fora, através do sistema linfático, e levar alguma mensagem. Ou a mensagem falar, estamos aqui, mas eu não sei o que é para a gente fazer, porque não deu tempo. Assim que a gente estava pensando em assimilar, já mandou, e eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Ou, exatamente, ele estava pensando nisso, ele estava pensando em paz, estava pensando em equilíbrio, estava pensando em esperança, em dinamismo, em entusiasmo. Então a gente está aqui trazendo essa mensagem. E a célula às vezes está desfalecida, não é só hidratar o corpo, é vitalizar, que é muito diferente. Então é vivificar, que é muito diferente de vitalizar ainda. E quando a gente faz isso ao som de uma bela música, eu estou ouvindo a música, a sua mensagem. Se eu não tenho, às vezes, aqueles pensamentos que eu gostaria, então eu vou naquela pauta musical e vou fazendo o processo, sabendo que eu estou levando uma mensagem para acalmar, para vitalizar, para reerguer, para qualificar todo o meu universo psicofísico. Nós temos mais aqui uma pergunta do Tiago Caetano. As letras das músicas em geral podem ser usadas para disseminar as mensagens espirituais independente de rótulo religioso? Com certeza mais que absoluta, né? É isso que na realidade tem acontecido ao longo da história. Sempre. Nunca não aconteceu isso. E é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça, né, Murilo? Quando a gente vê em casas espíritas, vamos ouvir em nossas casas músicas espíritas. Eu desconheço isso com Kardec, porque a doutrina é dos espíritos, e como todas as músicas são compostas ou por espíritos, então se tem um bom conteúdo, se tem uma boa mensagem, todas as músicas podem ser tranquilamente tocadas em nossas casas espíritas. Sim. Desde um forró a uma ópera, se tem um valor, né, uma harmonia, uma melodia, sim, uma boa mensagem, essa música é a que nós precisamos. Se com certeza há por trás de toda letra uma intenção, e se é nobre, é uma boa intenção. Agora, se menos nobre, é uma música perturbadora e nós não vamos dar vazão a isto. É adequar a música a cada contexto. Como eu falei que eu fui num encontro de sertanejo, peguei das que eu tenho, que mais se adequavam àquilo, e cantei. Então, o artista, de modo geral, ele vai tentar entender cada contexto. Se eu for convidado amanhã para cantar no evento da Igreja Católica, eu consigo cantar lá. Da mesma forma como eu canto em qualquer lugar. Então, o artista em si, ele não tem que ter rótulos. Ele tem que expressar a arte, o seu melhor. Se você pegar Bach, Ave Maria, de Bach e Gounod, que toca em todas as religiões praticamente, cristãs, vamos dizer assim, ele era católico, ele fazia missas, as músicas dele eram compostas para missas. Agora eu te pergunto, a Ave Maria de Bach é de quem? É de qual religião? Não pertence a ninguém. Isso é uma obra da humanidade, né? É como Michelangelo na Capela Sistina. Que pessoa é capaz de dizer que aquilo não tem um valor artístico gigantesco, né? Então, a música também, da mesma forma, pode ir para qualquer lugar. Com certeza. Então, a palavra tanto de Leon Denis quanto de Rossini. Leon Denis, a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. Rossini, a música é a médium da harmonia, uma das entradas para as moradas celestes. Então, se soubermos tanto compor, quanto interpretar, quanto saber ouvir, porque é uma arte saber ouvir, saber interpretar o que quer dizer, além da simples verbalização das palavras, o sentimento que está envolvido em cada canção. Quando você ouve a música num CD, embora o mais alto nível do autor da obra foi colocado ali, mas se você ouve a mesma música num show, o contato direto com as pessoas, a vibração é totalmente diferente. Para a gente saber aproveitar todas essas possibilidades, tanto lá no CD, quanto no pendrive, quanto em qualquer meio que ela vier
pelos canais das redes sociais ou diretamente com o musicista. Então, sempre vale a pena a boa música como processo terapêutico, tanto para canalizar a mensagem quanto para levar a mensagem. Porque às vezes você quer passar uma mensagem para uma pessoa e às vezes a palavra ela não quer ouvir, mas uma música... Então, eu gostaria de dizer algo semelhante ao que está nessa canção. Então, você usa a canção e, com certeza, intencionando aquela canção ou direcionando para outra pessoa, o que você sente, fala e faz está sendo levado naquela canção também. Nós temos mais 2 perguntinhas. Então, vamos responder as 2 e depois vamos para o nosso exercício. Marília está perguntando se eu gosto... Murilo, você gosta de ouvir músicas clássicas ao som de violino? Porque hoje eu amo músicas ao som de violino, mas já fui muito do toque de violão, etc. Eu gosto de ouvir ao som de qualquer instrumento. Para mim, música é música. Pode ser até uma pessoa batucando numa mesa, se a intenção dela for boa, se ela tiver musicalidade, né? Para mim, tanto faz. Não vejo diferença. Inclusive, esse conceito de música clássica e música popular é um conceito que a gente criou. Exato. Porque um dia a música clássica foi popular. Com certeza. O Willame lá de Aracaju. Qual a maneira mais eficiente, mais prática de estar no sentir para absorver os conteúdos que chegam até nós? Eu não sei se eu entendi. Eu entendi. É estar presente, William. É o estado de presença. Qual a sua intenção com a música que você está ouvindo, com aquilo que você está lendo, com aquilo que você está pesquisando? Qual o objetivo? Qual o fim? Então, como você se propõe? Isso já fica agora para o início de nossa visualização. Então, faça agora você o teste na prática. E assim os demais telespectadores, amigos, onde quer que se encontrem. E como nós falamos, o Murilo vai tentar fazer algum som através do seu instrumento, sem verbalizar, né, as palavras, mas ele pode ficar à vontade. Só não vai entonar como uma música em capela. Então, silencie. E vamos imaginar a música que gostaríamos de ouvir. E, no caso, pode colocar a música para ouvir. É o estado de presença. Então, percebe que o Murilo está entonando o estado de presença nesta vibração. Então, silencie. Preste atenção. O que essa vibração quer lhe dizer? Ou a música que você escolheu. E conforme vai prestando atenção, é como se você fosse entrando no universo da própria música. Se é uma das entradas para as moradas celestes, então deseje entrar nessas moradas celestes. Se é a médium da harmonia, deseja acessar essa harmonia. Se a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna, deseje buscar pela filosofia, estudar pela ciência e manifestar pela vivência daquilo que você intenciona ser ou se tornar. Ouça as vibrações do amor mais profundo na voz não verbalizada do Murilo Altafini, ou o mergulhar na música que você escolheu. E comunique a todas as suas células psíquicas e físicas as suas intenções. O quantum de paz, de equilíbrio, de fé, de esperança, de tudo quanto almejas para a plenitude em todos os sentidos.
o exercício da humildade, reconhecendo a própria ignorância. A tomada de consciência como a estruturação das virtudes vindouras. A arquitetura da paciência na edificação da pauta. A presença da esperança como portadora do amor, como substância que gera e nutre e lei que organiza e mantém. E assim, no bailar de todas as virtudes que visitam as vossas entranhas psíquicas, emocionais, físicas, morais e espirituais, pensem, sintam, fale ou mentalize e viva. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu começo a agir. Se eu agir, eu vou atrair os elementos, as forças, as leis. E se eu atraí-los, eu realizarei a minha pauta. Mas se acaso não conseguir pensar, eu respiro calma e amorosamente, crio a ambiência num relaxamento, na concentração no meu intento e depois me deixo conduzir pela essência que emana de minha consciência, que tem o poder de inspirar-me, para que os meus pensamentos, inspirados por este sentimento nobre, criem a nova realidade, que as palavras colocará em movimento e as atitudes dará a direção. Mais uma vez, deseje exatamente adquirir esse estado de presença naquilo que pensamos, sentimos, falamos ou fazemos, ou em tudo que estiver direto ou indiretamente relacionado com o nosso bem viver, conforme as leis de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Mais uma vez, respire profundamente e vai voltando à normalidade, trazendo a essência crística e cósmica do âmago da consciência para o mundo mental, psíquico, emocional e físico, espalhando-se no entorno. Volte ao normal, abra os olhos, paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. O nosso carinho, a nossa gratidão aos nossos telespectadores, onde quer que se encontrem, ao Murilo Altafini, por mais essa oportunidade. É um prazer imenso, uma grande honra tê-lo aqui mais uma vez. Eu agradeço. Em breve voltaremos. E em breve você vai ver vários vídeos que ele está produzindo com muito amor, com muito carinho, muitas mensagens, muitos poemas para vocês. Os nossos patrocinadores, Alvorada Veículo, que está com um feirão nesse final de semana em Três Lagoas, começou ontem, no Parque de Exposições. Você que quer comprar o seu veículo ou trocá-lo, ou até vendê-lo, procure Alvorada Veículo no Parque de Exposições, ali ao lado da Havan, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ou ligue você que está em outra cidade, em outro estado, porque eles estão com grandes promoções nesse evento grandioso, feito especialmente para você. E o slogan deles é exatamente esse: só recebe o benefício das leis divinas quem respeita a lei dos homens. Então, um produto de qualidade, com qualificação, com procedência, lá com Vanderlei, o Márcio e o Bruno e toda a sua equipe, o Guilherme como um garoto propaganda da Alvorada Veículo, todos lá esperando com muito amor por você. Assim como todos os trabalhadores sob a regência da Ana Helena Matsumoto, na Matsumoto Imóveis. Lá para que você adquira o seu imóvel ou venda o seu imóvel, alugue, vá lá,
Se você quiser fazer um bom negócio, tanto na aquisição, quanto na venda, quanto na locação, está lá uma equipe altamente treinada para te assistir da melhor forma possível. E se quiser viajar para Marabá ou para São Luís, Marabá no Pará, São Luís no Maranhão. Em São Luís tem a Pousada Colonial, em Marabá o Hotel Del Príncipe, sob a regência do José Benedito e sua equipe, lá para te acolher em ambiências muito agradáveis, confortáveis. Em Marabá uma cozinha de alto nível, então um ambiente muito acolhedor, muito próximo ao aeroporto. E em São Luís, lá no centro histórico, você já fica ali para observar onde começou a cidade e o valor histórico daquela obra magnífica, para você pacificar às vezes aquilo que te atormenta. Paz profunda a todos esses amigos, aqueles que vão chegar, aqueles que estão chegando, e aguardamos vocês com muito amor a semana que vem, amanhã, com a doutora Mayra Souza, que veio lá de Aracaju só para falar com você. Ela tem todo um projeto de uma nova terapêutica a partir da mudança pessoal. Era a mesma terapêutica do Dr. Calais, que consta na Revista Espírita com Allan Kardec. Quando a pessoa lhe buscava para curar-se das enfermidades físicas, ele recomendava a mudança moral e as pessoas saravam. Creio que é a mesma terapêutica de Hipócrates, ou semelhante, que seu alimento seja seu medicamento, porque ela vai também falar dessa mudança alimentar, essa mudança comportamental. Então aguardamos você amanhã às 17h30, do horário oficial, horário de Brasília, com a doutora Mayra Souza, e desde já agradecemos profundamente, e no domingo que vem estaremos com você para conversarmos um tanto mais. Paz profunda a todos, gratidão eterna, grande abraço e até lá.